tema dessa mensagem é: eu vim para que tenham vida. E eu queria que você guardasse isso no seu coração. Eu vim para que tenham vida. E o texto que nós vamos ler fala justamente sobre isso. João 10:10 diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e o quê? Destruir. Aí Jesus está dizendo aqui, é Jesus que está falando: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Talvez a sua versão esteja e a tenham com qualidade ou com abundância, né? Então, em algumas versões aparece a palavra aí plenamente traduzida de uma outra forma. Queridos, é interessante que essa declaração de Jesus, ela parece muito simples, mas na verdade, ela é um confronto, ela confronta a todos nós. Se você parar para analisar direitinho essa declaração de Jesus, você vai perceber que é um confronto de Jesus conosco. E na verdade, ele estava fazendo também esse confronto às pessoas daquele tempo. Nos tempos de Jesus, é óbvio que você sabe que não havia tanta tecnologia como nós temos hoje. Hoje tem gente que está assistindo esse culto, se estiver lá na Nova Zelândia, como o Marcos e a Márcia, né, que já foram desse ministério aqui alguns anos atrás, e hoje moram na Nova Zelândia. Se eles estiverem lá eles estão na Nova Zelândia, se eles estiverem lá agora, acessando, é claro, que agora aqui são o quê? 19h30, lá é 19h30, não, é 7h30 da manhã, né? Sei lá o horário. Acho que é 24 horas de diferença, não é? Quase 24 horas de diferença. 12 horas de diferença, perdão. 24 horas não dá, né? E aí, queridos, nós vemos essa tecnologia toda avançada, mas no tempo de Jesus não havia tudo isso. Hoje nós temos os transportes, por exemplo, naquela época, para você ir a Niterói, diríamos assim, se você fosse hoje, eu vou lá na cidade de Niterói, então você tinha que ir a pé. Às vezes, você tivesse um recurso a mais, um pouquinho a mais, né, você ia aí pegar um cavalo, alugar um cavalo, ou uma diligência. Na época, diligência é faroeste, não é? No tempo de Jesus. Mas, enfim, e aí você iria até Niterói. Hoje não, você pega um Uber aqui, se você quiser ir na Europa, por exemplo, você que vai muito, e aí você pode pegar um avião e 12 horas você está na Europa, 10 horas. Então, era tudo diferente. A comunicação, por exemplo, a gente se comunica com tanta facilidade hoje. Você manda aqui um grupo de WhatsApp, você manda para todo mundo que você conhece a sua notícia, aquilo que você quer contar, já chega rapidamente para centenas e milhares de pessoas. A comunicação é muito ativa. A ciência extremamente avançada. Eu acabei de falar aqui da cirurgia do nosso irmão Wilson, que é uma cirurgia que, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos é algo que não é qualquer pessoa que faz, e está aqui no Brasil. Até a pessoa disse: ué, mas o Brasil está mais adiantado do que aqui nos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Então você vê que a ciência está avançada em grande parte. Existem tantas outras coisas. Mas quando a gente olha tudo isso, querido, de maneira muito simplória, nós começamos a perceber uma coisa: que as necessidades internas do ser humano daquela época eram as mesmas necessidades que todo ser humano tem hoje. Nós temos tempos diferentes na área da tecnologia, nós temos tempos diferentes na área da comunicação, da ciência, dos transportes, enfim, uma série de coisas, mas é fato para nós que as necessidades do homem lá, quando Jesus estava falando, era a mesma necessidade interna que há hoje. E como nós trabalhamos e nos esforçamos hoje para alcançarmos objetivos na vida, né? Nós queremos alcançar tantas coisas, e essas coisas nós queremos, na verdade, que possam nos dar uma certa felicidade ou uma sobrevivência nessa terra. Naquele tempo não era diferente, acontecia a mesma coisa. Você e eu hoje saímos de casa mais cedo, vamos trabalhar, às vezes pegamos uma condução, ficamos 2 horas no ônibus, voltamos para casa, ficamos 3 horas no ônibus, ou de Uber, seja o que for, no seu carro, ou da forma que você trabalha. Então, naquele tempo, você olha, parece que as pessoas não trabalhavam, você vai lendo a Bíblia, dá a ideia de que ninguém estava fazendo nada, parece que todo mundo caía do céu, a comida caía do céu, o dinheiro da época, e não é nada disso, todo mundo trabalhava, tinha seu trabalho, tinha as coisas que tinham que fazer, tinha os estudos, tinha tudo isso, de uma forma
diferente da nossa hoje, mas tudo isso eram necessidades e todo mundo buscava a mesma coisa que nós estamos buscando hoje. Então nós temos que olhar a vida e pensar o seguinte: eu costumo dividir a nossa vida, a minha vida por fases, né? Então eu entendo, eu não sou nenhum psicólogo, nem psicanalista e não estudioso aprofundado nessa área, mas para mim a vida ela é marcada por algumas fases. A fase da infância, a fase da adolescência, a fase da juventude, a fase da maturidade e a fase da velhice. Eu estou na fase da maturidade. É sério, não estou. Vocês estão pensando que eu estou brincando? Não estou, não. Mas e cada fase dessa tem uma peculiaridade. É muito normal isso na nossa vida, né? É fato que isso aconteça. Por isso que eu digo que eu acho que eu estou na fase, no meu modo de ver, na fase da maturidade. Vou completar 53 anos dia 21, parecendo que eu estou 32, né? Glória a Deus, né? Amém. Então somente. Então eu acho que eu vivo essa fase, então entenda isso. E apesar do conceito da fase, de eu pensar, estou na fase da maturidade, não é aquela fase que você entende tudo, sabe tudo e acerta em tudo. Você continua no processo de aprendizagem. A vida toda nós vamos viver esse processo de aprendizagem. Porém, quando você chega nessa fase, por exemplo, da maturidade, e eu posso falar isso, a gente já pensa diferente em algumas coisas, né? A gente começa a pensar em um lugar de paz para você viver, né? Você já começa a pensar nessa fase da vida e de repente você gosta da praia, você já sonha, eu quero ter uma casa na praia, eu quero ter um sítio lá em Cachoeira de Macacu, bem no meio da mata, né, pastor Rogério? Onde só entra a pé, nem visitante vai. E aí você quer uma casa lá na roça, no interior, né? Como eu gosto muito, por exemplo. E aí você quer ter sua casinha lá, não para morar. Morar é uma coisa muito exagerada, irmãos. Morar já é um outro patamar, né? Mas pelo menos você ter um lugar de passagem para você poder ir algum tempo, descansar um pouco. Ou seja, a gente continua trabalhando, a gente continua produzindo, a gente continua sonhando, a gente continua realizando. Ainda temos uma certa disposição, né, para realizar as coisas, porém é uma fase que a gente começa a puxar o freio de mão, a gente já puxa o freio de mão, a gente já não vai com uma velocidade tão grande assim, a gente não vai com tanto ímpeto assim, nós temos sonhos, temos projetos, mas a gente já pensa duas vezes antes de fazer as coisas. Quando a gente está na fase da juventude, né, infância a gente só brinca, né? A gente se diverte, a gente começa a formar nossa personalidade, forma os conceitos, né? A questão da ética, moral, a gente vai aprendendo muitas coisas, caráter, formação do caráter, enfim. E aí vem a fase da adolescência e tem as descobertas todas que vão acontecendo na nossa vida, isso é normal na vida de todos nós. Aí vem a juventude, onde a gente tem muita força, a gente vai lá, vamos lá, é a faculdade A, a faculdade B, vou montar minha empresa, vou ficar rico, vou fazer aquilo, vou não sei o quê, e aí já começa a pensar em casar, amém? E aí você já... Tem que casar, querido. Amém. Isso aí. E aí você já começa, né? Daqui a pouco eu vou começar um relacionamento, porque crente vai começar um relacionamento para casar, querido. Espera aí, pastor, espera aí, calma. Eu sei, calma, eu também. Eu acho que você tem que terminar sua faculdade, tem que ter sua casa própria, tudo isso, né? Às vezes dá tempo, às vezes não. Então você vai aí andar naquilo que o Senhor te der de forças para você suportar. Mas enfim, existem os projetos. Todos nós temos isso. Então cada fase da vida é assim. Os projetos existem, mas nessa fase da vida da maturidade, não é que a gente está com a mente dividida. Nós temos sonhos, projetos, sim. Nós queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos cumprir o propósito de Deus, mas a gente consegue pensar em outras coisas que também são importantes. Mas algumas perguntas, quando a gente lê esse texto, a gente pode fazer, eu queria que você ficasse atento a isso. O que Jesus queria dizer exatamente com esse texto? Que vida é esta que ele está oferecendo? Que vida é essa que Jesus está dizendo? Que ele está falando? O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham
vida. Mas que vida é essa? Eu entendo que é a vida plena de Deus para nós. Mas aí você vai perguntar, o que é essa vida plena? Certa vez Jesus disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, Jesus estava dizendo que a morte não pode superá-lo. A morte não pode vencê-lo. Então, vida plena, queridos, é a ideia de uma entrega pessoal e voluntária ao senhorio de Jesus, onde, independente do que aconteça nesta terra que eu e você estamos vivendo, nós não estaremos limitados ao que nós estamos vendo. Amém, querido? Ou seja, nós vamos viver as promessas de Deus. Nós vivemos essas promessas que não se limitam a esta terra, porque nós conseguimos ver através de Jesus e viver isso pela fé e a esperança que temos nele. A vida plena é: você vive já nessa terra, porém teus olhos estão focados na plenitude dessa vida, ou seja, que se completa na pessoa de Jesus, que é preenchida totalmente por Jesus e que não se limita a essa terra. Você vê além disso. Então Jesus disse o seguinte: eu vim para que vocês tenham essa vida, para que vocês nessa vida aqui possam viver com fé e esperança. Normalmente, nós limitamos a nossa vida até a morte. E aí está nosso erro. A ideia que nós temos aqui: morreu, acabou. É claro que a missão, o cumprimento, os propósitos, as lições, tudo será, ou o julgamento será através dos atos que nós fizemos aqui. Mas olha só o que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27 diz o seguinte: da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. O que é o juízo aí? É o julgamento de Deus. Então todos nós vamos morrer. Então quando fecharmos os olhos e abrirmos os olhos, nós vamos estar diante do Pai e vamos enfrentar o juízo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando a gente fala de vida plena, dessa vida que Jesus está nos dando, nós estamos falando de uma vida com significado, uma vida que faz sentido, e isso só é possível quando nós entregamos a Ele toda a nossa vida, ou seja, o nosso coração plenamente pela fé é entregue nas mãos de Jesus. Por que a depressão ataca muita gente hoje? Não é só a única razão da depressão, mas por que a depressão nos ataca hoje? Porque quando nós focamos somente os olhos para esta vida, e tal vida que nós estamos focados somente para nós, para suprir nossas carências, nós não vamos encontrar um sentido nessa vida, um sentido pleno. Eu assisti a um documentário essa semana com a Eliana, e recomendo depois você assistir, que foi um documentário feito, acho que pelo Discovery, não lembro agora, do resgate de um time de futebol de adolescentes na Tailândia. Alguns anos atrás, você vai lembrar disso, que eles entraram numa caverna passeando, houve uma tempestade, e aquela caverna começou a encher de água, e eles ficaram a uma distância, para os mergulhadores chegarem, de 2 quilômetros, 2.000 metros. E eu assisti aquele documentário, irmãos, assim, parece uma coisa incrível, uma coisa fora de série, uma coisa que me marcou muito assistir aquele documentário. E tirando a parte lá religiosa que eles colocaram, e é interessante que os mergulhadores oficiais da Marinha, né, inclusive um acabou falecendo, deu a sua vida para tentar salvar aqueles meninos, eles não conseguiam adentrar.
E eles tiveram que fazer contato com mergulhadores que eram esportistas, onde eles eram especialistas em mergulho em cavernas. Esses homens perguntaram para eles: por que vocês mergulham em cavernas, lugares extremamente perigosos, onde ninguém mergulha? Porque ali cada um dizia uma coisa, falava: porque eu me sinto em paz naquele lugar, eu me sinto ali, estou sozinho. Só que um sozinho extremamente perigoso, podia morrer a qualquer momento. Então eram pessoas de pouco relacionamento. Eles não tinham muitos relacionamentos. E aí, 2 desses mergulhadores, quando souberam do que estava acontecendo, porque o mundo, foi na época até da Copa do Mundo, nessa época, o mundo todo girava em torno do salvamento daqueles meninos, foram passando dias e dias, e até estavam pensando que os meninos já estavam mortos, e o treinador também. Até que esses mergulhadores ouviram, foram, pegaram o avião, por conta deles, e foram até esse local na Tailândia, chegaram lá e se ofereceram: a gente quer mergulhar. Aí os oficiais nem queriam deixá-los ir e tal, porque eram 2 homens que não tinham preparo, estrutura, a física deles não... Todo mundo dizia: não tem como esses caras chegarem lá, é impossível, né? Até a certa idade deles já estavam na fase da maturidade, vamos dizer assim. E aí eles olharam: não é possível. Aí, depois de tanta insistência, eles permitiram. E aí os mergulhadores, esses 2 mergulhadores, com muita dificuldade, eles foram passando por câmeras e até que conseguiram, por um milagre mesmo, queridos, chegar onde estavam aqueles meninos. E aí a filmagem, você consegue ver eles, primeiro encontro com os meninos morrendo de fome, 15 dias, eu acho, sem comer. E aí estavam os meninos lá. E aí eles pensaram: e agora, como tirar os meninos ali de dentro? Como? Eles não sabem nadar. E eles tentaram tirar um grupo que tinha ficado preso tentando chegar nos meninos. E quase esse grupo de adultos morreram porque ficavam apavorados mergulhando. Porque você imagina a sensação, queridos. Quem sofre de claustrofobia, né? Eu, por exemplo, eu acho que eu não suportaria ficar dentro de um lugar desse. Só você assistir eu já passava mal, né? E aí eles tentaram salvar alguns adultos, os adultos ficaram apavorados e eles tiveram quase que morreu todo mundo junto. Mas eles conseguiram tirar com muita dificuldade, só que era uma distância de cerca de, acho que 300 metros. Os meninos estavam a 2 quilômetros. Até que eles tiveram uma ideia louca, falaram assim: vamos dar uma injeção neles e vamos apagá-los. Como que você fala em... vamos anestesiá-los. Aí todo mundo falou: isso é loucura, os meninos vão morrer. E aí, nessa loucura, depois de muitas discussões, um mergulhador médico falou: vocês são loucos fazer isso, mas nós vamos lá. É a única forma. Eles vão viver ou vão morrer, não tem jeito. Para salvá-los, vão ter que fazer isso. Eles anestesiaram os meninos, um de cada vez. E eles tinham que anestesiar no primeiro, aí a menina apagava, o mergulhador pegava, colocava a roupa no menino, né? Estava o médico lá do lado, lá dentro, 12 quilômetros debaixo d'água, longe. E aí botava a roupa no menino e chegava no meio da viagem lá, aquele mergulho, aí tinha que aplicar de novo, o mergulhador de novo, outra injeção para o menino apagar de novo, para poder chegar até o final. Irmãos, é uma coisa que se você assistir, você se emociona, porque é incrível. Eu me emocionei com aquilo. Só que o que mais me tocou foi a fala no final dos mergulhadores. Um deles dizia assim: eu vivia sozinho, porque a vida dele era isolado, aquele estilo europeu de ser, né, fechadão, e vou mergulhar sozinho, vou viver minha vida. Mas ele disse que quando pegou aquele menino e teve que fazer aquele trajeto todo, ele via aquilo como um diamante nas mãos dele. Ele tinha que cuidar, era a vida que estava nas mãos dele. E ele foi levando aquele menino e eles foram contando, e um deles falou assim: ali eu encontrei o sentido da minha vida. Foi ali que eu encontrei o sentido de tudo isso. Do que quanto vale uma vida. Quanto a gente paga por uma vida. Porque ele nunca tinha feito isso. Ele disse que já tinha resgatado corpos, inclusive de crianças. Mas resgatar alguém daquele jeito era praticamente impossível. E eles conseguiram salvar os 13, queridos. Foi um milagre. Se você assistir, você verá que foi um milagre. Uma semana depois, houve uma tempestade e
caverna toda ficou tapada durante 8 meses. Uma semana depois eles morreriam todos. E aí você percebe algo acontecendo que dá sentido à vida da pessoa. Tudo que você faz, quando você tem a vida de Cristo em você, tem um sentido. Eu lembro quando lá em São Fidélis, eu e Eliana praticamente ganhamos aquele terreninho lá em São Fidélis, que na verdade não pertence só a nós, pertence lá aos familiares. E aí a gente subiu naquele monte e oramos, e consagramos ao Senhor. De lá para cá vieram uma série de coisas acontecendo. Mas toda vez que a gente gosta de ir nesse lugar, né? Eu pelo menos gosto muito, você pensa assim, vou fazer um lugar para eu poder ficar, dar uma descansada, né, pastor Rogério? Ficar longe de tudo. Mas aí você chega, aí o vizinho que já está do lado, você já pensa, como é que eu vou ganhar essa pessoa para Jesus? Aí você já pensa, vou abrir uma célula aqui. Vou convidar fulano para ir lá no culto lá, né, perto. Vou começar. E a gente um dia sentou com um casal e começamos, eles vieram nos procurar, que estavam precisando de ajuda, sabiam que nós éramos pastores, né, parentes nossos, sentaram com a gente e começaram, mas fala de Jesus, e começou a perguntar uma porção de coisas sobre Jesus, sobre Bíblia, e fomos ali pregando, porque o sentido para nós não é isolar e ficar pensando que a gente vai fazer mais nada na vida, porque não faz sentido para nós isso. A gente entende isso, mas por quê? Porque Cristo habita em nós. Quando você olha, por exemplo, a gente está aqui construindo nessa parte, a parte de cima. Eu até escrevi uma coisa que a gente precisa pensar isso com bastante carinho essa semana e coloquei nos grupos aí. A estrutura física, eu vou ler o que eu escrevi. A estrutura física da igreja local, ela não cresce para ficar mais confortável. Porém, para ficar mais funcional e servir com mais intensidade. Você não constrói nada, uma igreja, por exemplo, local, não constrói para ficar colocando coisa de ouro aí, querido. Você constrói uma estrutura para que ela fique mais funcional e onde nós podemos servir com mais intensidade. Então a gente começa a pensar aqui, por que eu, pastor local, junto com minha esposa, vou ficar inventando de fazer prédio, de fazer sala, de trazer projeto recomeçar para cá, de botar mercado solidário, de fazer atendimentos de vários tipos a nível pastoral. O que nós estamos fazendo? Não poderíamos ficar aqui confortavelmente nas salinhas aí, vamos seguir a vida, de vez em quando tem umas redes, faz uma rede team, faz uma brincadeira, faz uma festa social, vamos tocando a vida. Mas quanto mais a gente vai crescendo, não é para ficar parecendo isso, é para se tornar mais funcional e para que a gente possa receber melhor as pessoas e que possamos ajudar mais vidas. Na verdade, a gente está aumentando o nosso trabalho, a gente está aumentando mais tempo com as pessoas, nós estamos fazendo um investimento pessoal muito maior e financeiro no reino de Deus. Você está entendendo isso, querido? Porque isso é que faz sentido. Não faz sentido você ficar construindo um prédio onde não há funcionalidade. Não há sentido você ficar construindo algo onde você não vai servir com intensidade às pessoas. Não faz sentido você construir algo que parece ali um monumento a alguém que não é funcional. Tudo isso precisa servir e servir no reino de Deus. Então, quando nós olhamos para a vida, eu quero só apresentar para você rapidamente 3 aspectos pontuais e absolutos que eu vejo na palavra de Deus. Primeiro, sobre a vida. Rapidamente. Primeiro, Jesus, obviamente, veio para nos dar vida eterna. Isso é simples da gente entender e é profundo para nós também. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Então é fato que Jesus veio a essa terra para cumprir um propósito, nos dar uma vida que é eterna, que não tem fim. Por que isso? Porque nós estávamos condenados à morte eterna.
a separação eterna de Deus. Então Deus providenciou uma forma por meio de Jesus. Segundo aspecto que eu quero que você entenda: Jesus veio também nos dar sentido nesta vida. Escuta isso. Ele veio nos dar vida eterna, quando cremos nele de todo o coração, o recebemos como Senhor e Salvador. Ele também veio nos dar sentido nesta vida. E como que ele faz isso, queridos? Primeira forma que ele faz isso é através da doação. É quando você e eu ajudamos o próximo e apresentamos a ele também essa vida. Não adianta você só dar ao próximo algo para matar a fome física dele. Você deve fazer isso, e eu também. Mas ao mesmo tempo, eu preciso apresentar a ele o que faz sentido nessa vida. A vida que é eterna. Independente da fase que nós vivemos, seja na infância, seja na adolescência, seja na juventude, seja na maturidade, ou seja na velhice, nós podemos dar esperança a quem está perto da gente. Nós podemos dar esperança ao próximo. Como eu faço isso? Ao estender a mão, ao ofertar, ao testemunhar. E porque isso te dará sentido. Já descobriram que quando você faz bem a alguém, você produz um hormônio? Acho que é um hormônio no cérebro. É isso? Que te dá prazer. Serotonina, que te dá alegria. Quando você ajuda alguém, quando você estende a mão a alguém, isso já está provado. Você abençoa alguém, naturalmente seu cérebro produz alegria. Produz alegria. Então quando você serve a alguém, Jesus ele veio nos dar vida eterna, mas ele também veio nos dar um sentido para essa vida. E o sentido para essa vida se dá através dessa doação. Quando eu me entrego por alguém, quando eu estendo a mão para alguém, quando eu me oferto a alguém, esse é o sentido que ele dá para nós. Porque fora disso não há sentido. Então esse sentido se dá através da doação, se dá através da fé. Quando em Filipenses capítulo 4, versículo 13 fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, mesmo nessa vida pela fé, existe sentido para você. Eu posso vencer tudo que Paulo vai citar lá. Eu posso sentir fome, eu posso estar com escassez, eu posso ter muito, eu posso ter pouco. Eu posso estar preso, eu posso estar livre. Posso todas as coisas que ele me fortalece. Ou seja, pela fé que eu encontro sentido, porque essa fé está baseada em Jesus, porque além da fé, é também através da esperança. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 27, diz a palavra de Deus: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Que mistério é esse? Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Terceiro e último lugar. Terceiro e último aspecto pontual e absoluto, não é relativo, é absoluto. Primeiro, Jesus veio nos dar vida eterna. Segundo, Jesus veio nos dar o sentido para essa vida aqui na terra. E terceiro, Jesus é a vida. Ele é a vida. Aleluia. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Também, lá em João capítulo 1, de 1 a 5, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ou verbo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele
estava a vida, e esta vida era a luz dos homens. Aleluia! Quando você entende que Jesus é a vida, você vai entender que Ele vai habitar no teu coração e que isso será a luz na tua vida, vai dar sentido a você. Lá em João capítulo 11, ainda versículos 25 e 26, Jesus disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. E quem vive, quem está vivendo agora, e crê em mim agora, ele está dizendo, olha só, aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá eternamente. E ele está dizendo, e quem ainda vive e crê também em mim, não morrerá eternamente. E aí ele faz a pergunta, você crê nisso? Você crê nisso? O que a gente pode concluir, queridos? Com algumas perguntas. Então vamos lá. Sua vida tem feito algum sentido? Sua vida tem feito sentido? Outra pergunta. Tudo que você fez, ou está fazendo hoje, está apontando para a verdadeira vida? E quem é a verdadeira vida? Jesus. Tudo que você fez e que você faz hoje, está fazendo hoje, aponta para a verdadeira vida? Outra pergunta. A verdadeira vida habita em você? A verdadeira vida habita em você? Independente da fase que você viva hoje, sua vida representa algo na vida de outros? Ou você vive só para si mesmo? Ou você só pensa em si mesmo? Segundo a Bíblia, a vida não termina na morte. É apenas um momento que nos separamos desse corpo físico e vamos nos apresentar diante de Deus. E aí vem a pergunta: você está pronto para este encontro inevitável? Porque nenhum de nós escapará desse encontro. Esse encontro é inevitável. E quando nos encontrarmos com Deus, a diferença será quem tem a vida e quem não tem. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, viverá eternamente. Ele é a vida. Sua vida tem feito sentido, querido? Sua vida tem feito sentido? Porque se você está vivendo uma vida em torno de si mesmo, em suprir só suas carências, porque é natural que a gente trabalhe para isso e viva para isso, é normal, não é pecado você fazer isso. O problema é quando você deixa de lado o próximo. Porque a vida só faz sentido quando o outro é abençoado. A pastora Natália ontem postou até algo que eu achei interessante. Eu não ia pregar sobre isso hoje. E hoje pela manhã, eu não lembro exatamente o que eu estava fazendo. Não, ontem à noite, perdão. Estávamos muito cansados. Fomos ajudar os irmãos ali em Maricá ontem. Uma célula que temos ali no bairro do Flamengo. Você sabe que ontem tem uma tempestade em vários lugares do Rio, em Maricá também. O pastor Jorge e o pastor André estavam na célula lá em Maricá, no bairro do Flamengo. Houve aquela inundação toda. O carro dele, mais 2 carros, deram PT. Ou seja, perda total. Inundou tudo. A casa onde eles estavam começou a inundar. Foi a primeira vez que fizeram célula naquela casa. O vizinho do lado, o senhor Antônio, um senhor que mora sozinho, sua casa era bem mais baixa que a rua. Ele é um homem que vive numa cadeira de rodas, sozinho dentro de casa.
E na hora que começou a encher, os vizinhos começaram a gritar socorro. O pessoal saiu da célula, teve que entrar na casa, mergulhar naquela água e retirá-lo, porque se não tivessem ali, ele teria morrido afogado. Você começa a entender o sentido. Por que estarem ali? Por que a célula tinha que ser naquele dia? Por que tinha que ser naquela casa? Porque era em outro lugar. Naquele dia, ontem, eles mudaram. Ontem, não, sexta-feira, mudaram de lugar. Aí você vai perguntar, poxa, mas perdeu o carro. Mas qual o sentido da vida? Não é outra vida? Esse é o sentido da vida. E aí a Kátia, também moradora lá no condado Maricá, a água invadiu várias casas lá e a dela foi atingida e tudo foi... Entrou água para tudo quanto é lado, geladeira boiando e o corpo de bombeiros teve que socorrê-la. Tá? E a Kátia está aí hoje. Ela e a Manuela. E aí fomos madrugada para lá, não podíamos entrar na cidade, tivemos que dormir numa outra casa lá dos parentes, guardar a água baixar para a gente poder chegar e ajudar os irmãos. E outros irmãos chegaram também, limpamos lá, ajudamos a Kátia, a Manu. Eu nunca dormi tão bem ontem, queridos. Há muito tempo que eu não tenho um sono tão profundo na minha vida. Sério. Eu estava morto de cansado. Eu acho que foi muita serotonina. Porque quando você ajuda, te dá prazer. E você nem consegue compreender isso, é interessante. Você dorme em paz. Às vezes a gente fica aí tomando uma opção de remédio, que às vezes é até necessário. Mas quando você faz isso, por isso que você começa a encontrar o sentido de tudo, quando Jesus disse, eu não vim, o diabo veio para matar, roubar, destruir, mas eu não vim para isso, eu vim para dar vida a vocês. E não é uma vida qualquer, não, é uma vida plena. É uma vida que faz sentido viver. Porque vida todo mundo vai dizer que vai dar a você, mas eu não vim dar qualquer vida, eu vim dar a minha vida para vocês. E quando eu der minha vida e vocês receberem a vida fará sentido para vocês. Porque o que eu estou dando a vocês sou eu mesmo. E vocês farão o mesmo pelos outros. Queridos, isso faz todo sentido. Cuidado para você não querer viver só a sua vida. Porque eu sei que é importante. Eu sei que é importante você estudar, eu sei que é importante você conquistar, eu sei que é importante seus filhos conquistarem, ter uma boa faculdade, ter uma empresa, abrir um negócio, ter várias empresas. Tudo isso você pode conquistar se Deus permitir. Mas só faz sentido se outras vidas forem abençoadas por você. De outra forma, não tem sentido nada disso. Porque ao fechar os olhos e abrir, papai vai estar diante da gente. E agora? Não adianta você dizer, tem 4 faculdades, você pode ter as 4 e abençoar muita gente. Você pode dar uma boa educação para os seus filhos, você pode dar o melhor, porque isso também é um instrumento de bênção na vida das pessoas. Quando você cuida bem do seu filho, bem da sua filha, também é uma forma de você dar sentido à sua vida. Só que tem uma coisa. Você está preparado para esse encontro inevitável com Deus? A única forma da gente estar preparado não é porque nós fizemos bem às pessoas. Entenda isso. É porque a vida habita em nós. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus habitar em você, tudo fará sentido na sua vida. Fica de pé em nome de Jesus, querido. E vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, a tua palavra diz, Paulo falando a Timóteo, que nos últimos dias os homens serão egoístas, amantes de si mesmos,
Senhor, não nos deixe cair nessa armadilha do diabo. O sentido da nossa vida está em o Senhor habitar em nós. E quando o Senhor habita em nós, nós começamos a encontrar o sentido de tudo isso. Porque outra vida é tão importante quanto nós. Senhor, que hoje alguém aqui, ou talvez você esteja ali de forma online, que tenha por tanto tempo buscado o sentido, mas não tem encontrado. Que pergunta a si mesmo: o que está fazendo nessa terra? Que pergunta ao Senhor: por que eu estou aqui? E hoje, Senhor, a sua palavra vem nos dizer que o Senhor é a ressurreição e a vida, que a morte não pode vencê-lo, que a morte não pode interromper o que o Senhor tem para nós, porque o Senhor já venceu a morte. Aleluia. Porque Deus, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho por nós. E todo aquele que crê no Senhor, aquele que coloca a sua vida no Senhor, aquele que crê nesse milagre da cruz, dessa obra maravilhosa da cruz, recebe hoje a vida eterna. Aquele que tem um Filho tem a vida, diz a sua palavra. Portanto, Senhor, nós recebemos Jesus, recebemos a vida em nós, não porque somos bons, não porque somos perfeitos, não porque acertamos em tudo, porque por vezes nós somos egoístas, por vezes deixamos o velho homem falar. Mas, Senhor, a vida do Senhor precisa estar em nós. Nós queremos essa vida, nós queremos o Senhor em nós. Habita em nós, Jesus, reina em nosso coração, para que tudo faça sentido, porque nós encontramos o sentido da vida no Senhor. Por isso, Deus, em tudo que nós fazemos, seja dando aula lá naquela escola, seja estudando lá naquela escola, seja trabalhando naquele local, seja abrindo a porta da empresa amanhã, seja fazendo uma construção em algum lugar, seja limpando uma rua, seja o que for, todo mundo que passa ao lado e todo mundo que você vê, todo mundo que nós conversamos, ó Pai, nós olhamos como um alvo da vida do Senhor também, para que faça todo sentido na vida das pessoas que estão perdidas, sem sentido. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos encontrou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos salvou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos restaurou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu a sua vida. O Senhor precisou morrer, derramar na cruz o teu sangue, mas venceu a morte ao terceiro dia, ressuscitou e veio nos dar vida, e vida de qualidade. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, vem nos convencer que só faz sentido com Jesus. Eu não sei se nessa noite, eu não sei se há alguém aqui que ainda não teve esse encontro real com Jesus, onde a vida começa a fazer sentido, apesar de todas as lutas, apesar de todas as provas. À medida que você deixa Jesus reinar no teu coração e conhecer a sua palavra, você vai encontrar o sentido. Jesus em ti, Cristo em vós, Cristo em vocês, a esperança da glória, diz a palavra do Senhor. Se você é essa pessoa que talvez já esteve
ao lado de Jesus, servindo ao Senhor, já cantou tantos cânticos, já se envolveu com tantas coisas, mas até hoje você não consegue esconder, e você sabe que o sentido da vida está em Jesus, e você hoje quer reconhecer isso, e nós queremos te ajudar, e queremos orar por você. Por isso eu queria que você, meu irmão, você, minha irmã, orasse por alguém que está próximo de você, homem com homem, mulher com mulher. Orasse por alguém que está próximo de você. Ore por essa vida. Ore por essa vida. Ore um pelo outro agora.